Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Tudo que é bom não vale pressa. Eu reclamo a maldição, eu reclamo a tua pensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa para você estar daqui a pouco no culto ali na Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento. O que está acontecendo ali é coisa tremenda, é coisa extraordinária, você não pode perder, tá certo? 100 metros da rodoviária, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, Catedral do Avivamento. Gente, eu tenho uma palavra agora, muito sugestiva, uma palavra muito abençoada. Toda a palavra de Deus é rema, né? É abençoada. A Bíblia é o único livro que o autor está presente, confirmando, tocando, salientando, confirmando e com muitos milagres, muitos prodígios, né? Então eu amo ler Bíblia, pregar a Bíblia, e o texto desse momento é Isaías 55, versículo 11 a seguir. Versículo 11 do capítulo 55 de Isaías. Enquanto você procura, se você puder procurar, se não vai estar na tua televisão aí o texto, visita o canal do pastor Maurício Costa, ali no YouTube. Muitas mensagens para o teu relevo espiritual e para você compartilhar com alguém. Você vai lá, aperta o sininho, toda mensagem que a gente colocar lá vai te alcançar para a glória de Deus. Você crê nisso? Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, tá certo? Agora, vamos ler a Bíblia. Eu tenho uma palavra rema, olha que palavra poderosa. Versículo 11 do capítulo 55 de Isaías. Olha o que diz o texto. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ó que glória! Vamos ler de novo? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Glória a Deus! Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é rema, a palavra é sustentáculo seguro, a palavra de Deus é escudo e broquel. E aí diz o Salmo também, 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí numa comparação bem básica, eu costumo dizer que o esconderijo do Altíssimo é a palavra, né? É as informações, é os textos, é a inspiração também por intermédio da palavra. E aí quando você lê, você aprende coisas, nota coisas, e o Senhor Deus, por intermédio da sua palavra, vai confirmando, reafirmando, falando de novo, e aquilo que Deus fala não cai por terra, aquilo que Deus fala se cumpre. É como diz também o livro de Números 23, 19. Porventura é Deus homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Diria Deus e não faria, falaria e não confirmaria. Se Deus falou, está falado. E uma coisa interessante, como está escrito aqui, no versículo 11 do capítulo 55, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que sai da boca de Deus é Ele mesmo que cuida para cumprir. Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por que Deus está dizendo isso? Porque tudo aquilo que o Senhor Deus fala, né, é necessário, é importante, é vital que se cumpra. E aí Deus não coloca anjo para cuidar, nem arcanjo para cuidar. Ele está dizendo que Ele mesmo vela, Ele mesmo cuida para cumprir tudo aquilo, né, que sai da sua boca. E gente, aqui já abrindo um parênteses no começo dessa introdução, chega um momento na nossa vida que é só a palavra. Às vezes você está no meio de guerras, ventos, né, dificuldades, crises, portas fechadas, muitas calúnias, defamações, situações difíceis, coisas que às vezes você nunca imaginou, nunca planejou, porque a guerra existe, ela acontece, né? E principalmente por intermédio de alguns adversários que não querem que a palavra de Deus se cumpra, mas aí Deus está velando para cumprir a sua palavra. Não depende só de Deus, depende daquele que crê na palavra, depende daquele que recebeu a palavra, depende daquele que recebeu a promessa. E aí os adversários sabem que Deus ele vai cumprir, que Deus vela para cumprir, mas aí ele vai na outra parte, né?
daqueles que recebem, a outra parte é aqueles que recebem a palavra. E eles vão tentar minar a fé, eles vão tentar corromper a fé, eles vão tentar blindar, bloquear, né, a fé, para que, se a pessoa não acreditar, ou se a pessoa deixar de acreditar, a palavra não venha se cumprir. Mas uma coisa é certa, nós temos que entender que o que Deus falou vai acontecer. Mesmo porque ele vela para cumprir, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E aí, quantos não são os textos, gente, que nós olhamos, né, na Bíblia Sagrada e percebemos Deus velando para cumprir a sua palavra? Lembra de Lucas capítulo 5? O irmão Pedro, pescador nato, profissional da pesca, passou a noite inteira pescando e não pegou nada. E tentou aqui, tentou ali, tentou lá. Na manhã seguinte, estava lavando as suas redes e ali Jesus estava palestrando. Foi quando Jesus pediu os seus barcos, usou os barcos de Pedro para concluir o culto e para terminar o sermão, e Pedro cedeu. Depois do sermão concluído, o Senhor Jesus fala para Pedro, ó, vai em alto mar e lança a tua rede. Pedro até quis cochear, mas aí Pedro fala assim, Senhor, eu passei a noite inteira pescando e eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Então olha só, duas coisas muito interessantes nós entendemos. Primeiro, Deus falou, e se Deus falou, está falado. Independente do que acontece ou deixe de acontecer. Se Deus falou, está falado. Agora, a outra parte, a outra situação é nós acreditarmos. Nós temos que entender que aquilo que Deus falou, Ele vai cooperar para acontecer, que aquilo que Deus falou, Ele vai proteger para acontecer, que aquilo que Deus falou, Ele vai velar para acontecer. E aí Pedro, quando coloca em prática, né, o ir em alto mar e lançar a rede, segundo a palavra, o que acontece? Ele pegou muitos peixes, precisou chamar outro barco, precisou chamar uma equipe de pescadores, pessoas para ajudar, porque senão ele não conseguiria tirar do mar os peixes que ele pegou. Você percebe que no momento anterior ele não tinha pegado nada, passou a noite inteira tentando, frustrado, decepcionado, mas aí Jesus lança a palavra, e sobre a palavra ele lança a rede. E quando ele lança a rede na palavra, era tanto peixe que quase os barcos iam a pique. Por que não lembrar também dos 10 leprosos? Gente, vale salientar, eu amo a Bíblia. Eu lido com a Bíblia como verdade absoluta. Eu lido com a Bíblia como fatos, sem argumentos, fatos, sem sombra de variações. E aí eu vejo na Bíblia Jesus transformando a água em vinho, Jesus curando a sogra de Pedro, Jesus revelando o nome de Natanael, Jesus curando o cego de nascença, ressuscitando defunto, independente da idade, independente do prazo que estava enterrado. Eu vejo Lázaro com 4 dias, Jesus ressuscita, a filha de Jairo, recém-morta, ressuscita, o filho da viúva de Naim sendo levado para o cemitério, no meio do caminho, Jesus ressuscita. Então eu creio nisso, eu creio em milagre. Agora, 10 leprosos. E aí você vai entender o desfecho. Eles gritam de longe, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Cura a gente, nós estamos leprosos, estamos sofrendo. Aí Jesus diz assim, ó, vai até o sacerdote e mostra como oferta, né? E mostra o testemunho. E aí, o que Jesus está dizendo com isso aí? Pronto, estão curados, está resolvido, é só ir lá e mostrar. E quando eles rompem, naquele momento, eles todos são curados na hora. Quer dizer, para você entender, Jesus não disse receba, Jesus não disse recebeu, Jesus não disse está feito, Jesus não disse a cura chegou. Pelo contrário, Jesus disse o quê? Marcha até o sacerdote. Vão até o sacerdote. Vão mostrar como testemunho. E o que ele falou vai acontecendo gradativamente quando aqueles leprosos acreditam na palavra de Deus ou na palavra de Jesus. E quando eles marcham, todos os 10 são curados na hora. Eles foram curados na hora. O grande milagre poderoso aconteceu quando eles marcharam, quando eles romperam, porque como eu disse ainda há pouco, Deus vela para cumprir o quê? A sua palavra. Deus cuida para cumprir o quê? A sua palavra. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus não volta vazia. Mas aquele que recebe a palavra, o detetor da promessa, tem que crer que a palavra de Deus é real, é verdade,
E eu vou dizer, tem uns reis na Bíblia, né? Como Dário, como Assuero, que eles assinavam decretos e não podia ser revogado. Dário, por exemplo, assinou um decreto que ninguém podia pedir nada a Deus qualquer, ou a pessoa, ou até mesmo alguém de influência, senão o próprio rei Dário durante 30 dias. E assinou com a lei dos medos e dos persas. E segundo o costume, né? Você vai encontrar no livro de Daniel, mais precisamente ali no capítulo 6 a seguir, não podia revogar. A lei e o carimbo e a assinatura, segundo a lei dos medos e dos persas, não podia revogar. A lei de um homem não podia revogar. A palavra de rei não se pode revogar. Agora eu estou citando aqui um exemplo geral. A palavra de certas pessoas influentes não se pode revogar. E uma coisa para pessoas que têm caráter, que têm brio, ele fala uma vez só, e ele sofre mesmo dando com a perca, ele cumpre o que ele falou, né? Imagina o nosso Deus, gente. O nosso Deus que está no céu, assentado no trono, no meio dos anjos, arcanjo, que tem poder. Se ele falou, está falado. Ele falou e vela para cumprir. Porque palavra de rei, ou palavra do rei dos reis, a palavra de rei já não volta vazia. A palavra de rei já não cai por terra. A palavra de algum homem que tem caráter já não cai por terra. A palavra de algum ministro, alguma pessoa influente já não cai por terra. Imagina a palavra do Deus Criador, daquele que fez todas as coisas. Não cai por terra. A palavra de Deus não cai por terra. E agora, para resumir, a minha participação, porque a hora vai, eu quero lembrar você de um jovem, tenro na sua idade, adolescente, perto dos seus 17 anos de idade. Ele tem um sonho. José. Você vai encontrar essa história lá em Gênesis 37. Ele tem um sonho. E os sonhos se resumem entre as estrelas do céu, a lua e o sol se dobrando diante dele. O sonho se resume em alguns feixes dos seus irmãos, feixes, de trigo, que se dobrava diante do seu feixe. E ali, quando ele conta o sonho, ele já era uma pessoa que não tinha muitos vínculos, nem muita amizade, o povo não gostava muito dele, por quê? Porque ele tinha o aval de Deus, ele tinha a bênção de Deus, ele era escolhido de Deus, E era filho de seu pai Jacó, o filho da velhice, então era o xodozinho do pai, e também escolhido por Deus. E agora o Senhor Deus lhe faz promessas. Existem vários jeitos de Deus falar. Deus fala por visão, Deus fala por sonhos, Deus fala por profetas, Deus fala com o profeta, Deus fala no coração, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de textos exclusivos, através de uma palavra rema como essa que está sendo pregada, Deus fala. Agora, a pessoa que está recebendo a promessa sabe que Deus está falando com ele, porque queima o coração, ele sente os arrepios, o negócio acontece, aquilo cativa, aquilo prende ele, e ele sabe que quem está falando é poderoso, Tanto para falar, para confirmar e para concluir o que fala. E agora, José tem pelo menos 2 sonhos, Quer dizer, Deus falou, tornou falar, pronto. Já é o suficiente, para Deus cumprir. Porque Deus fala, torna a falar, para que a pessoa entenda que o que Deus falou vai acontecer. E agora José, com 17 anos, recebe uma promessa poderosa de Deus, por intermédio de sonhos. E eu entendo, não diz a Bíblia assim com clareza, mas que Deus confirmava. Toda vez que ele lembrava do sonho, e que ele inflamava ele ficava muito feliz, muito alegre no espírito, brotava esperança, alegria. Porque eu vou dizer um negócio, promessa de Deus traz alegria. Promessa de Deus não traz tristeza. Não traz derrota, não traz fracasso. Promessa de vitória, sim. Agora, quando é juízo, é diferente. Quando é sentença, é diferente. A pessoa tem que se coçar para ver se Deus muda a sentença. Sentença, às vezes, de morte, como aconteceu com o rei Ezequias. Da cama que você subiu, você não vai descer. Ajeita a casa, porque vai morrer, Sentença de morte. Aí ele vira para a parede, chora, e Deus muda a sentença. Que glória. E até a sentença de morte, Deus tem condição para mudar, porque Ele é todo poderoso. Ele é grande, mas aí eu estou falando de promessa de vitória, de levantar, suprir, prosperar, abençoar, alargar os celeiros. Isso traz alegria. E toda vez que a pessoa lembra da promessa, daquilo que Deus falou, tornou falar, traz alegria, traz ânimo, traz satisfação. E aquele que ouviu a palavra de Deus sabe que foi Deus que falou.
E Deus vai velar para cumprir o que falou. E Deus vai confirmar o que falou. Porque Deus é poderoso para fazer isso. E agora, mas aí é o que eu disse, tem uns inimigos aí que tentam interromper a promessa, que tentam bloquear a promessa, que tentam corromper a fé de quem recebeu a promessa, né? E nesse texto, ou no contexto do capítulo 37 de Gênesis, quem é que o diabo vai usar? Os irmãos de José. Porque eles já não falavam com José pacificamente, né? Já não tinha tanta comunhão. Quando José tem o sonho e conta o sonho, gente, posso falar aqui no português bem claro? Não era nem os capetas que entravam neles. Era eles que entravam nos capetas tudinho, pra você entender. Para tentar impedir, para tentar entristecer. A palavra de Deus traz alegria, mas o diabo tenta minar, corromper, entristecer, frustrar, para a pessoa deixar de acreditar, para a pessoa abandonar a promessa. Mas aí eu vou falar um negócio aqui muito sério. José não abandonou a promessa. E não foi fácil o que ele passou, não. A Bíblia diz que antes os irmãos já falavam com ele, rangindo os dentes. Depois do sonho, irmão, gente do céu. Um dia desses, José estava ali, amando do seu pai, procurando saber o que estava acontecendo com seus irmãos. Os seus irmãos, enfurecidos, lançam José no buraco. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. E aí eles estão ali em dissensão entre eles. Mata, não mata, mata, não mata. Porque o desejo deles era matar alguém, o mais velho, senão não podemos matar ele. Mas enquanto nós resolvemos, deixa ele no buraco. E aí José fica no buraco. Enquanto estão resolvendo se vai matar ou não. Aí resolveram que não vão matar. Porque fazia parte do mesmo sangue, filho do seu pai. Era um desgosto terrível. Vamos vender como escravo. Do buraco vai ser escravo. Vendido para o Egito. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Todo aquele que tem promessa, ele vai passar um tempozinho no Egito. Todo aquele. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu na manjedoura lá, sabe? Aí Herodes ficou encapetado, porque Jesus tinha promessa, era promessa, ungido, consagrado. Aí o Herodes se levanta para matar, né? O que tinha promessa de ser rei dos judeus, rei dos reis, e mata, hein? Quantos ele não matou? E aí Jesus vai para o Egito, 2 anos no Egito. E aí Jesus fica no Egito por um tempo determinado e sai do Egito ileso, né? E vai para Nazaré. E aí ele fica no Egito por um tempo. Então eu já quero abrir um parênteses aqui para você que está me assistindo aí. Todo mundo que tem promessa vai passar uns dias no Egito. Ele vai ter que passar, principalmente José, porque a promessa de Deus era se cumprir no Egito. Levantar José como governador no Egito. E nada melhor do que ele ter, né, sabedoria do Egito, aprender os costumes do Egito, mas não sendo do Egito e não trazendo para a sua vida os costumes do Egito, porque geralmente o costume do Egito é complicado, né? Mas como todo mundo que tem chamada vai passar uns dias no Egito, José está no Egito agora, servo de Potifar. Escravo no Egito, mas Deus era com José. A mulher de Potifar se engraça com José e José foge dela e ela acusa José de tentativa de estupro. José é preso agora na penitenciária, vai ser encarcerado junto com o meliante, com o assaltante, com o traficante, sei lá. Mas lá no cárcere, Deus honra José, porque Deus era com José. Deus tinha vínculo com José. E Deus estava velando para quê? Para cumprir a palavra na vida de José. Deus estava velando para quê? Para cumprir a promessa na vida de José. Porque quem prometeu não foi Faraó. Quem prometeu não foi Rubem, Issacar, Zebulon, nem mesmo Jacó. Quem prometeu foi o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, baseado na promessa de Deus, o Senhor Deus dá um jeito de arrancar José do cárcere. 2 acusados vão ser presos, copeiro e padeiro. E os 2 têm um sonho. E José interpreta os sonhos. Estou aqui sendo bem simples, porque senão orar não dá. E José interpreta os sonhos. E do jeito que José interpretou, aconteceu. Um morreu e o outro foi restituído. E o que foi restituído foi o copeiro. Aí José fala assim, lembra de mim. Quando tiver com o faraó, servindo na mesa, lembra de mim. Porque eu estou aqui, nenhum crime cometi, e estou aqui justamente, lembra de mim. Mas o copeiro se esqueceu de José. Não se lembrou de José. Mas posso falar, Deus não se esquece de quem tem promessa. Deus não se esquece da promessa que fez. Deus está velando para cumprir promessa. Deus está cuidando para cumprir promessa. Deus está perante a promessa e a promessa está perante Deus. Você crê nisso? Ô glória! Deus vai mexer com gente grande agora. E Faraó tem um sonho.
E quando o faraó acorda com aquele sonho, ele fica perturbado, porque não sabe o que quer dizer. 7 vacas gordas com 7 vacas magras. 7 espigas gordas com 7 espigas magras. E as magras engolem a gorda, tanto as vacas como as espigas. E ele fica aquele ponto de interrogação. E aí ele pergunta para o macumbeiro, feiticeiro, catimbozeiro, e ninguém consegue resolver. Aí, quando o copeiro vê o dilema, o copeiro fala, meu senhor, eu conheci um hebreu. Por quê? Porque Deus resolveu mexer, ajeitar e abrir a porta para levantar o sonhador mor. E aí o copeiro fala, lá no cárcere, ele interpretou sonhos. E do jeito que ele falou, aconteceu. Aí faraó, mais que depressa, tragam ele, agora, já! Pegaram José, deram um banho em José, trocaram a roupa de José, fizeram a barba de José, e agora José está de frente com o faraó, considerado como Deus Sol. Quando Deus quer abençoar pequeno, Deus não tem impedimento para abençoar. Deus não tem dificuldade em usar gente grande para abrir porta para o pequeno. Mas o pequeno tem que crer na promessa, tem que defender a promessa, guardar a promessa, entender que quem prometeu é poderoso para fazer. E agora faraó conta o sonho, José interpreta o sonho, e baseado naquilo, porque orar já foi, José é levantado como grande governador do Egito. E aquilo que Deus falou quase 13 anos antes, se cumpre agora, independente do que estava vivendo José, independente do lugar que estava José. Do cárcere ele é arrancado para o governo. Do cárcere ele sai para ser governador do Egito. Por quê? Porque quem falou para José é Deus. Quem prometeu para José é Deus. E quando Deus promete, ele cumpre o que prometeu. Fica com essa palavra rema. E se você puder, pega o teu copo com água agora. Oremos. Deus, eu te dou graça pela tua palavra. Algumas pessoas estão me assistindo e tem promessa. Ajuda ele a crer, não desanimar, não desdenhar, porque o Senhor prometeu. E o que o Senhor promete, independente se os irmãos se levantam, da dificuldade, do vento, ou até mesmo dos Herodes, o Senhor vai cumprir o que prometeu. Por isso eu te peço, meu Deus, cumpre mesmo o que o Senhor prometeu. Dá o livramento necessário e faz a tua obra. Porque o Senhor é Deus, no céu e na terra e na vida daquele que tem promessa. Por isso eu oro e eu abençoo. E se você crê, toma posse, beba o teu copo com água. Gente, fica com essa palavra de Deus. Quem tem promessa, não fica só na promessa. Ela se cumpre, tá certo? Que Deus te abençoe através dessa palavra. E daqui a pouco, 7h30 da noite, Quarta da Vitória, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. Eu te espero lá e Deus também.